Um conceito fundamental em geometria diferencial tem a ver com que são região simplesmente conexa. Aqui podemos ver que é uma região aqui que não tem buracos, ou seja, todo o espaço aqui é válido, né? É uma região fechada onde não tem buracos. Aqui, regiões multiplamente conexas são aquelas que podem ter buracos, como aqui, né? Esse aqui tem um buraco, aqui tem dois, e aqui tem três buracos, né? Mas então essa região compreendida no cor branco seria uma região, ou essa aqui, multiplamente conexas, né? Então agora vamos ver o teorema de Green, né? Que é só para ter uma base para o teorema de Cauchy que vamos demonstrar. Teorema de Green, né? Que é o teorema de Stokes realmente no plano, né? Então vamos supor aqui que temos uma curva fechada, né? Com orientação anti-horária, né? Por exemplo, né? Então, vamos supor aqui que temos uma região, vou colocar aqui, simples, né? Aqui vamos colocar uma curva C. E essa aqui seria uma região R, né? Então, o teorema de Green, essa aqui seria uma região simples, simplesmente conexa, né? Então, a integral disso aqui seja um vetor V igual a P de xy, x chapéu, mais, aqui é mais Q de xy, y chapéu, né? Então, a integral sobre essa curva fechada C, né? Desse vetor B, ponto diferencial de R, né? Vai ser uma integral, né? Vocês sabem pelo teorema de Stokes que está sendo aplicado agora em um plano, né? No plano XY. A integral sobre a região R, né? Do rotacional de B pela diferencial de superfície, certo? Aplicado isto ao plano, na verdade, então, aqui vamos ter que seria a integral, né, de P diferencial de x, né, mais Q diferencial de y, né, igual a integral na região R, né, fechada pela curva C, né, de diferencial de Q respeito de x, né, menos diferencial de P respeito de y por diferencial de x, diferencial de y, né? Esse seria o teorema de Green, né? Que é uma adaptação ao plano do teorema de Stokes, né? Onde P e Q são funções de x e y, né? Então, esse teorema vamos utilizar para o seguinte teorema no plano complexo. Vamos falar aqui do teorema de Cauchy, né? E aqui de novo vamos construir uma região simples, né? Certo? Aqui orientada positivamente, ou seja, em sentido anti-horário, né? Aqui na região R e uma curva C, né? Então, o teorema de Cauchy diz que se f de z, né, uma função de uma variável complexa, é analítica
na região R, né? Então, a integral sobre a curva C, né, é zero. Então, se f de C é uma função analítica nessa região, a integral, né, sobre essa curva fechada é zero. Então, vamos com a demonstração, né? Demonstração. Bom, então, vamos colocar aqui, seja z igual a x mais iy, né? Então, f de c vamos denotar por uma função u de xy mais i v de xy, né? No plano complexo. Então, podemos dizer que a integral sobre essa curva C fechada, né, de f diferencial de z, pode ser expressada como a integral sobre a curva C de u mais iv, produto escalar, diferencial de z vai ser dx e dy, né? Multiplicando esses dois números complexos, né, vamos ter aqui u diferencial de x e aqui menos v diferencial de y mais i dessa integral de v diferencial de x mais u diferencial de y. Então, agora vamos transformar essa integral, ou cada uma das integrais, em uma integral sobre a região, né? Utilizando o teorema de Green, né? Então, veja, esse aqui vai ser a integral sobre a região, aqui vai ser... vamos, para melhor visualização, eu vou colocar essa integral assim, né? Como se fosse u vírgula v, né? Ou u vírgula menos v, né? Ponto dx vírgula dy, né? Mais aqui sobre a curva C, né? v vírgula u produto escalar dx vírgula dy. Então agora vou aplicar o teorema de Green em cada uma destas porções. Então isso aqui vai ser a integral sobre a região, né, de menos dv dx menos du, né? Espera aí, aqui seria na verdade não está certo aqui
aqui de x, né? E aqui de y, de diferencial de x, diferencial de y. É uma transformação de uma integral de linha a uma integral de superfície, né? E aqui também transformamos isso aqui em du dx menos dv dy. Dx dy. Vamos levar isso aqui a outro slide, né? Então, agora vamos aplicar, como a função é analítica e estamos supondo que as derivadas parciais são contínuas, né? Então vamos aplicar as condições de Cauchy-Riemann, certo? Então, isto aqui, vejam, derivada. Quais são as condições de Cauchy-Riemann? Vejam. Essa derivada de v respeito de x, né, é menos a derivada de u respeito de x, né? E esse aqui seria derivada de v respeito de y. Então, vejam, menos com menos, tudo isso aqui vai dar. Não, aqui seria y, né? Aqui seria derivada de v respeito de x vai ser derivada de u respeito de y. Lembrem que aqui é x, né? Então, menos com menos vai dar mais, então vai dar derivada parcial de u respeito de y menos derivada parcial de u respeito de y. Isto é zero. E aqui vejam que isto aqui também vai dar zero. Pelas condições de Cauchy-Riemann, lembrem. As condições de Cauchy-Riemann dizem que se uma função, né? Só para lembrar aqui. Aqui temos uma função u e v, né? Se ela é analítica, as condições de Cauchy-Riemann dizem que derivada de u respeito de x igual a derivada de v respeito de y. E derivada de u respeito de y, né? Igual a menos derivada de v parcial de v respeito de x. Bom, então tudo isso dá zero. Então, já demonstramos que a integral da curva fechada, né, quando a função é analítica, vai dar zero. Que é o que o teorema de Cauchy nos diz, né? Por exemplo, vamos supor aqui que eu quero calcular essa integral, né? De 1 sobre z menos z0, né? Diferencial de z, a integral dessa curva fechada. Então, essa integral, vejam que a função, né? Vou colocar aqui o plano complexo, que é a parte imaginária e a parte real. Vamos supor que esse zero esteja aqui, né? Então, esta função, f de z igual a 1 sobre z menos z0, no plano complexo, ela não é analítica. F de z não é analítica em z igual a z0. Que? Porque aqui diverge a função em z igual a z0. No entanto, qualquer curva, por exemplo, qualquer curva C, vamos chamar aqui de C1, né?
e outra curva aqui que não compreenda o ponto Z0, né? Aqui essa outra, C2. A integral vai dar, porque nessa região aqui, por exemplo, né? Nessa região aqui, R1, e aqui nessa região, por exemplo, R2, a função f de c, ou seja, f de z igual a 1 sobre z menos z0, é analítica em R1 e R2, por exemplo. Então, a integral em C1, né, na curva C1, de 1 sobre z menos z0, vai dar 0, porque a função é analítica nessa região. Igualmente, a integral sobre a curva C2, de 1 sobre z menos z0, diferencial de z, vai dar 0, né? Que aqui também essa região R2, a função é analítica. Então, mas se já pegar esse ponto Z0, aí essa integral não vai dar 0. Depois vamos ver como vai dar. Vamos ver o teorema de Cauchy em regiões multiplamente conexas. E como exemplo, vou colocar aqui uma região que tem um buraco só. Tá ok? Então, se eu vou chamar aqui de essa região interna, R, e esse buraco P. Ok? Então, vou dizer que f de z é analítica, né, em R, e f de z não é analítica em P. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um truque aqui. Vejam que R é uma região limitada por uma curva C que está anti-horária, né? Ou seja, percorrida em sentido positivo, e P é limitada pela curva C1, né? Também em sentido anti-horário, ou seja, em sentido positivo, né? Aqui eu vou fazer um pequeno assim, vou fazer um buraquinho aqui. Tá ok? Vou colocar uma curva aqui. Assim, uma curva gama aqui. E aqui, aproximadamente esta curva menos gama. Ou seja, percorrida no sentido contrário, né? Considerem que gama e menos gama quase coincidem, e só que uma está percorrendo em sentido oposto da outra, né? Considerem que essa abertura é quase inexpressível. Então, se eu quero integrar, vejam, né, a região desta curva C, né, se eu faço um percorrido, vejam, se eu integrar aqui na curva C, né, mas esse aqui seria integral sobre a curva C, né? E eu integro em gama e eu integrar aqui também, vou somar a integral em menos gama
certo? E se eu integrar aqui na curva menos C1, aqui é igual a isto. Isto é integrar em uma região deste jeito, veja. Como se eu integrasse assim, percorro aqui, faço isso aqui, volto aqui e faço isto, né? Ou seja, veja, vou percorrer assim o caminho. Isso. Então vejam, esse caminho percorrido seria a integral, né, sobre a curva C reunida com a curva gama em reunião, né? Espera aí, vou colocar direito aqui. A curva C, reunião com a curva gama, reunião com a curva menos gama e reunião com a curva menos C1, né? Certo? Mas tudo isto é uma curva fechada, né? Então, vejam que essa integral, ao longo deste caminho aqui, na verdade, estamos dentro da região R, né? Tudo isso aqui é a região R, né? Certo? E essa integral é zero porque a função é analítica em R, né? Então, tudo isto é zero. E outra coisa aqui, que a soma de esta com esta integral, né, é zero. Por quê? Porque gama, quando você percorre gama e percorre menos gama, na verdade, essa é a mesma integral com sinal oposto da outra. Ok? Então, podemos dizer que a integral da curva C, né, a integral sobre a curva C, essa integral passa com menos aqui, menos C1, né? Vejam que aqui eu estou percorrendo o sentido contrário de C1, né? Por isso coloquei menos C1 aqui. Quando passa com menos, aí é como integrar, né? Lembra que essa curva é fechada, então colocou esse símbolo de integral fechada. Aqui, como é menos aqui, isso significa que vou percorrer a curva C1 no seu sentido original, né? Portanto, o que eu demonstrei é que a integral sobre a curva C vai ser igual a integral sobre a curva C1. Né? Isso foi com um buraco. Se eu colocar dois buracos, vejam o que acontece. Então vejam, aqui temos uma região multiplamente conexa com dois buracos, né? Então, neste caso, na região interior R, né, f de z é analítica em R, mas vamos chamar de P1 aqui. E esse buraco P2. Então vamos colocar aqui que f de z não é analítica em P1 e em P2. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui
uma pequena abertura aqui. Então aqui vou chamar também aqui uma curva. Vamos chamar a essa curva gama 1 e a outra que percorre o sentido contrário menos gama 2. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Aqui vou pegar uma curva gama 2 e aqui uma curva menos gama 2. Então, como vai ser o percorrido? Veja. Eu vou calcular uma integral que percorre assim, né? Assim, 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 assim e assim, né? Então vamos ver aqui. Eu vou por aqui, vou por aqui, vou por esse sentido, por esse aqui, por esse aqui. E assim. Então, todo esse percorrido é, na verdade, esse percorrido, vamos chamar, não sei, vou chamar de uma... Todo este percorrido posso chamar de uma curva, não sei, L. Assim, L. Então, essa curva L, veja, é a reunião da curva C em reunião com a curva gama 2, em reunião com a curva menos, eu vou percorrer assim, tal como estou fazendo. Percorrendo assim, chego a gama 2, depois a menos C2, de menos C2 passo para menos gama 2 em reunião. Agora, continuo com gama 1, né? Em reunião com menos, vejam que está em sentido menos C1, né? Menos C1 em reunião com menos gama 2. Então, vejam que como toda essa região aqui é R, né? Onde é analítica, se eu faço a integral de f de z sobre a curva L, isso vai dar zero. E por sua vez, isto aqui sabemos que a integral sobre a curva C de f de c mais a integral sobre gama 2 mais a integral sobre menos C2 mais a integral sobre menos gama 2 mais a integral sobre gama 1 mais a integral sobre menos C1, né? Mais
a integral sobre menos gama, na verdade, sim. Aqui seria gama 1, né? Tô errado aqui. Aqui é gama 1, né? Menos gama 1. Tudo isso é zero. Agora, gama 2 com menos gama 2, essa integral cancela aqui. Gama 1 menos gama 1 com gama cancela. Então, o que vamos ter é que a integral de f de z, diferencial de z, isso aqui, essas duas integrais passam a somar, assim, menos C2 menos integral de menos C1, né? E como é um negativo dessa integral, vai dar a integral sobre a curva em sentido positivo de C2, né? E aqui também positivo de C1. Então, temos que, em geral, né? Já fizemos com 2 buracos, em geral para N buracos, né? Eu tenho aqui uma curva C e dentro eu tenho uma curva C1, aqui tem uma curva C2, etc, né? Uma curva, vou colocar aqui vários buracos, né? Fechados por uma curva CN, por exemplo. Então, essa integral e essa onde aqui nessa região R, onde não estão os buracos, né? Vamos supor que FC é analítica. É analítica em R, mas não dentro dos buracos. Então, a integral de C vai ser igual à somatória da integral de 1 até n, né? Da integral sobre as curvas que são fronteiras desses buracos, né? Certo? Essas curvas CI, né? Então, esse teorema é importante. Já seria o teorema de Cauchy, né? Teorema de Cauchy para regiões multiplamente conexas. Ok? Vamos ver este teorema. Então, vamos supor aqui uma região, né, que contém um ponto, uma região do plano, né, no plano complexo, né, que essa aqui é a parte real e a parte imaginária. E aqui temos um ponto Z0. Ok? E nessa região aqui, vamos supor que f de z seja assim, né? Seja f de z analítica em R, né? R é uma curva que está fechada em C, né? Ou seja, o limite de R é essa curva C orientada positivamente. E aqui temos um ponto Z0.
Então, o teorema diz o seguinte, então, f de z0 vai ser igual à integral, né, sobre essa curva fechada C, né, de f de z, né, dividido por z menos z0, diferencial de z. Né? Então vamos demonstrar esse teorema. Então veja, essa função, eu vou colocar, escrever melhor aqui. F em z0 vai ser igual à integral sobre essa curva de f de c dividido por z menos z0. Notem que já a função f de c dividido por z menos z0 já não é analítica em z0, né? Porque aqui f de z sim é analítica nessa região, mas já pelo denominador, o denominador já tem um ponto de singularidade aqui em z0, porque já não é analítica essa porção aqui, que está no denominador. Então, em conjunto, essa função aqui, mesmo que f de c seja analítica na região, essa função não por causa desse denominador, que tem um ponto de não analiticidade, né? Porque em c igual a z0 vai zerar aqui. Então, diverge essa função. Então, como vamos tratar isso? Como vamos demonstrar isso aqui? Vamos colocar demonstração. Então, vamos construir aqui dentro, eu vou colocar um disco aqui em C0. Vou colocar isso de um tamanho maior aqui. Vou fazer assim, velho. Aqui vou colocar um disco. Um disco de raio R com centro em Z0. Ok? E ele vai percorrer assim, né? Sentido horário. Aqui então temos a curva C, né? E vou colocar um disco ao redor de Z0. Né? Vou fazer ele melhor ainda, porque aqui fique mais parecido a um disco. Então, aqui Z0 e aqui o raio ρ, né? Do disco. O disco também é percorrido, então assim, vou chamar de CR, C de ρ, esse disco. Então, todo ponto desse anel, né, vejam, pode ser denotado assim, vejam, eu vou colocar assim. Todo ponto C, então, que pertence a essa curva CRO é assim, né? C, né, é igual a Z0 mais ρ por E a la I de θ, né? Onde θ é menor ou igual que 2π e maior ou igual que 0, certo? Então, dessa forma, todo Z e todos aqueles pontos do disco aqui, hein? Ou seja, da curva circular, do círculo. Então, vou utilizar o teorema anterior, né? Que diz, né? Então, que a integral, né, sobre a curva, né? Vou colocar assim, veja.
essa integral pelo teorema anterior que vimos de teorema Cauchy de regiões multiplamente conexas, essa integral vai ser igual a integral sobre z de ρ, né, sobre a curva z de ρ desta aqui, né? Ok? Ok, então vamos trabalhar com essa integral, né? Com esta integral da direita. Então, parametrizando, então, vemos que isso aqui vem a ser a integral de 0 a 2π a função f de z, z como está aqui nesses pontos do círculo aqui, é z0 mais ρ de ala i de θ, né? Diferencial de z vai ser igual a ρ i e ala i de θ, diferencial de θ, dividido por z menos z0, que seria ρ e ala i de θ. Então, isto aqui cancela esta ρ aqui. Então, a integral da curva C, né, dividido por z menos z0, fica igual à integral de i. Eu vou colocar, veja, esse i sai fora da integral, né? Então vai ser a integral de i, né, de 0 a 2π de z0 mais ρ e ala i de θ, né? Diferencial de θ. Agora, como z0 é o único ponto de não analiticidade, então, se eu fizer ρ tendendo a zero, então z vai tender, neste caso aqui, não, então aqui teríamos que z0, né, mais ρ e ala i de θ tende a z0, certo? Então, esta integral fica aproximadamente i de f de z0, e aqui a integral de 0 a 2π de diferencial de θ, né? Sabemos que esta integral é 2π. Então, temos o seguinte: a integral de c de f de c diferencial de z por c menos z0, né, é igual a 2π por i por f de z0. Então, f de z0 fica igual a 1 sobre 2π i pela integral certo? Então, no teorema original, eu tinha que corrigir aqui, na verdade, aqui temos que isso aqui igual a 1 sobre 2π, né? 1 sobre 2π por i, ok? Então,
Temos que corrigir no enunciado do teorema. Aqui é 1 sobre 2π por i. Ok? Bom, então vimos que se tem uma curva fechada aqui, né? Tem um ponto Z0, e aqui uma curva C. Então, a integral sobre essa curva C de f de z dividido por z menos z0. Aqui vou colocar 1 sobre 2π por i é igual a f de z0. Agora, se eu derivar, né, em z0, vai ser igual a 1 sobre 2π por i, né? E aqui a derivada, como é em z0, vai entrar assim, né? A derivada em z0 de f de z dividido por z menos z0, né? Diferencial de z. Então, derivando, aqui vai ficar derivada, aqui vai ficar f de c dividido por z menos z0 ao quadrado, diferencial de z. Façam essa derivada, onde é em z0, né? E vai dar isso aqui. Então, a derivada em z0 dá essa integral. Z menos z0 ao quadrado. Em geral, se existe a derivada enésima em z0, isso vai ser igual a fatorial de n. Desculpem aqui, eu esqueci de colocar 1 sobre 2π por i, né? Então aqui vai ficar fatorial de n sobre 2π por i e a integral sobre a curva fechada de f de z. Aqui vai ser z menos z0 a n mais 1. Diferencial em z. Ok?